Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar seguimento aí ao nosso sistema respiratório, tá? Para que a gente encerre e fique nivelado com as duas turmas aí de saúde do idoso. Então, nós vamos falar aí sobre pneumonia. A pneumonia é um problema sério nos idosos. É uma infecção ou uma inflamação nos pulmões. A área comumente atingida são os alvéolos, tá? Lembrando que é nos alvéolos que ocorrem as trocas gasosas, né? A saída de CO2 e a entrada de O2. E os alvéolos, eles se enchem de pus e exsudatam. E o idoso ele pode vir a óbito mais fácil, devido à pneumonia. Então, essa questão, os alvéolos eles se enchem de pus e exsudam, é a questão de que vai haver uma solidificação desse excesso de secreção e pus nos alvéolos, fazendo com que nos alvéolos que estejam esse pus exsudato cheio, tá? Não consiga haver a troca gasosa. Então, vários alvéolos vão estar cheios de pus e secreção, tá? Esses alvéolos que estão cheios de pus e secreção, eles vão se solidificar. E daí, nesses alvéolos, não vai ocorrer a troca gasosa, dificultando aí o processo respiratório do paciente, tá? Do idoso, e devido à concentração de pus, a questão da infecção. Os tipos mais comuns que afetam os idosos é a pneumonia bacteriana, tá? Que nós vamos falar mais adiante. Aí nós temos como tipo de pneumonia a broncopneumonia e a pneumonia lobar. A broncopneumonia são processos inflamatórios infecciosos em qualquer área do brônquio, tá? Ou em várias áreas do brônquio pode ocorrer esse processo de inflamação e infecção, então vai ser chamado de broncopneumonia. Já a pneumonia lobar é aquele processo inflamatório infeccioso que ocorre em um dos lobos do pulmão. Nós sabemos que o pulmão ele é dividido em lobos, tá? E daí um dos lobos ele fica totalmente com processo inflamatório e infeccioso. Nós temos aqui a fisiologia, né? Então vocês observam aí os alvéolos, tá? Preenchidos de pus exsudato. Então vocês podem ver nessa primeira gravura aqui, tá? Vários alvéolos com a presença aí desses pontinhos amarelos que são os exsudatos, certo? Pus. E aqui você vê um alvéolo maior, onde esse alvéolo ele já está quase totalmente obstruído, né? Cheio de pus e secreção. Então, consequentemente, esse alvéolo ele não vai mais trabalhar, conseguir, né, essa troca gasosa aí entre CO2 e O2. O diagnóstico é feito pelo raio-x, que confirma o diagnóstico e determina a extensão da doença. E daí é onde é diagnosticado a questão dos tipos de pneumonia, tá? Se é broncopneumonia ou pneumonia lobar. E a cultura de escarro, que identificam o organismo causador, né? Identificam aí a bactéria causadora. Os sinais e sintomas: aumento do ritmo respiratório, aumento da pulsação, agravo do estado geral, mudança do estado mental. Essa mudança do estado mental, ela é ocasionada aí devido, né, à diminuição da oxigenação do sangue, então podendo ocasionar aí alteração realmente mental no paciente. Tosse, produção de escarro, fadiga. A fadiga também é como consequência aí da diminuição de O2 no sangue e febre,
tá? A febre é o que mostra aí o processo infeccioso. Como prevenção para essa pneumonia, nós temos a vacina anual contra a gripe, tá? Que apesar de muitos idosos já terem aderido à vacina da gripe, nós ainda temos alguns idosos bem resistentes com relação a essa vacina da gripe, e nós vamos ver mais na frente a gripe, nós vamos ver que eles têm alguns tipos, tá? Então, as cepas, elas são contra um dos tipos de gripe. E nós temos a vacina pneumocócica, muito indicada em pacientes com mais de 65 anos, principalmente os pacientes que vivem em abrigos, né, em asilos, pacientes acamados, tá? Essa questão aí dessa prevenção. Falando um pouquinho da pneumonia bacteriana, que é a que mais atinge, né, os idosos, as causas mais comuns é qualquer estado em que seja produzido muco, tá? Então, a questão aí das gripes, certo? Muitas vezes, o idoso, ele, se não for bem cuidado, possa ser que ele não cuide em melhorar dessa gripe, então essas gripes elas vão ter sempre recidivas, e daí vai se acumulando o muco, né, a secreção aí nos alvéolos, dificultando o processo respiratório que já é dificultado pelo processo de envelhecimento, tá? E essa secreção, ela vai se tornando purulenta e, né, a questão aí da pneumonia bacteriana. Outra causa é o repouso no leito, daí o cuidado que nós devemos ter com os nossos idosos acamados, idosos vulneráveis, né? A questão aí da imunidade, que também já é baixa no idoso, e os reflexos de tosse reprimido. Os cuidados de enfermagem, manutenção das vias aéreas, controle da fadiga e controle da infecção, tá? Nós temos aí a questão na manutenção das vias aéreas, oxigenoterapia, nebulização, exercícios respiratórios. Então, aí a questão da equipe multiprofissional, onde o fisioterapeuta ele vai estar inserido nessa equipe para realizar esses exercícios respiratórios, tá? Temos aí a questão do controle da fadiga, através também de exercícios físicos, através de repouso, tá? Fazendo com que, tá? Melhore as vias aéreas para, consequentemente, melhorar ou minimizar essa questão aí, esse problema aí da fadiga, e o controle de infecção, que esses idosos vão fazer uso aí de antibióticos, tá? Lembrando a questão, né, de tomarem no horário certo, tá? Para que eles não adquiram aí resistência. Ok, pessoal? Então, com pneumonia nós temos isso, e daí daremos continuidade a outras patologias.